Boa noite, meu nome é Laio. Meu nome é Silvio. Meu nome é Raul. E nós vamos apresentar aqui para vocês o tema de radiação térmica da disciplina de fenômenos de transporte. Eu vou apresentar aqui agora para vocês os tópicos que vão ser abordados nessa videoaula. E para começar, a gente vai definir o que é radiação térmica. Como é que ela se comporta, essas coisas a gente vai discorrer, a gente discorre com o andamento da videoaula. A gente vai mostrar para vocês qual é a diferença entre radiação, convecção e condução térmica, que são os meios de transmissão de calor. A gente vai falar um pouquinho também do comprimento de onda e os tipos de raios, ou seja, como que isso influi na quantidade de energia ou o que seja da onda. Vamos exemplificar com situações cotidianas e a gente também vai apresentar para vocês como é que essa onda se comporta ao interagir com o corpo. Tanto a parte da onda, que é a absorção, a refletividade, a transmissividade, tanto como o tipo de corpo que essa onda vai estar entrando em contato, que é conceitos de radiação térmica. A radiação é um processo pelo qual o calor é transmitido de um corpo a alta temperatura a um corpo de mais baixa, quando tais corpos estão separados no espaço, ainda que exista vácuo entre eles. Ou seja, a irradiação térmica é a transmissão de calor através de ondas. Ondas, essas ondas não transportam matéria, mas elas transportam energia. E é justamente essa energia que, ao fim, vai ser convertida em energia térmica. Todos os corpos que existem emitem radiação, menos aqueles corpos que estão no zero absoluto, que a gente ainda não tem nenhum conhecimento sobre o comportamento desses corpos, porque o ser humano ainda não foi capaz de chegar a esse ponto. E esses fótons são os principais meios de transição de energia. As quantas são blocos de fótons que viajam através do espaço nessas ondas e elas viajam de maneira ordenada, ou seja, são vários fótons juntos em blocos que formam uma quanta que vai chegar até o ponto, até o corpo e interagir com o mesmo. Bom, existem três formas de transmissão de calor: por irradiação, por convecção e por condução. Trouxemos essa imagem da tartaruga na praia para exemplificar como se dá cada tipo de transferência de calor. A tartaruga recebe calor do sol por irradiação, que é o nosso tema, que será mais aprofundado ao longo dessa videoaula. Da areia por condução, e o ar ao seu redor se aquece por convecção. Então, a radiação ou irradiação se dá por meio de ondas eletromagnéticas, e como ela se propaga no vácuo, ela não necessita de nenhum contato dos corpos para poder se propagar. A energia de convecção, ela se dá pelo ar e é comum a gases e líquidos. Um exemplo que a gente pode dar é colocar um café para fazer. Pega lá a panela, a água, o ponto que irá se aquecer mais rápido é o ponto mais próximo das chamas. E com isso, ela vai se propagando no meio líquido, né? E vai aquecendo a água por inteira até a superfície. E por último, a transferência de calor por condução, que se dá em meios sólidos. E como que funciona? Por exemplo, se você aquecer a ponta de um fio durante um determinado tempo, a outra ponta vai estar quente depois de algum tempo, depende do material. Mas e aí, por que isso acontece? A transferência de calor por condução, como o próprio nome diz, ele conduz o calor, ou seja, ele agita as moléculas desse meio, desse objeto, desse material, e com isso
o calor vai se propagando diante todo o processo, o material, o objeto. Bom, e quais são alguns exemplos que a gente vê que estão presentes no nosso dia a dia, né? Que a gente pode ver que a irradiação ela é importante e está realmente sendo utilizada, né, nas tecnologias que nós temos. Por exemplo, estufas, estufas que são criadas para utilização para criação de hortaliças, alguns tipos de plantas, elas utilizam o conhecimento em radiação térmica para poder realizar esse cultivo, né? Então, as estufas têm o solo pintado de preto, porque elas conseguem absorver bastante os raios, né, a irradiação térmica. E quando o raio incide dentro da estufa, uma parte é refletida para fora, mas a parte mais importante, que carrega mais calor, que é a infravermelha, ela fica dentro da estufa. Isso faz com que a temperatura lá dentro seja adequada, seja maior do que a temperatura lá fora. Isso faz com que a planta tenha sempre ali uma temperatura mais ou menos constante, né? Faça frio ou faça calor lá fora. Em relação à energia solar, né, então a gente tem a térmica e a fotovoltaica. Então as duas dependem dos raios, dos espectros que são trazidos do Sol. Né? A térmica depende do calor e a fotovoltaica da luminosidade. Então aqui a gente pode falar que a energia infravermelha, ela incide na placa solar de aquecimento para poder aquecer ali a serpentina onde passa a água. Né? E após essa água estar quente, ela vai para o boiler. Já a fotovoltaica, ela não se utiliza do calor, ela se utiliza de um espectro de luz que ele traz mais agitação de fótons. Então, quando os fótons incidem nas células fotovoltaicas, isso gera uma agitação que, aplicado a uma diferença de potencial, produz corrente. E a gente tem também a garrafa térmica e esse efeito estufa. Eles utilizam exemplos semelhantes, né? São casos semelhantes à estufa, que foi o primeiro que eu citei. E aqui a gente consegue ver uma imagem que mostra a diferença entre absortividade, refletividade e transmissividade. A luz, quando ela incide em um corpo, ela pode seguir três caminhos. Né? O primeiro deles é ser refletida, né? Então a luz bate e volta. O segundo é ser absorvida, então ela penetra naquele corpo. E o terceiro é ser transmitida, que após ela penetrar naquele corpo, ela vai ser transmitida, ou seja, ela vai ser repassada a outro corpo que esteja ali em contato. Né? Então, para que vocês tenham uma ideia melhor, o corpo negro, né, ele é um corpo ideal, digamos assim, que absorve 100% da irradiação que chega até ele. A gente sabe que não existe esse corpo negro ideal, né? Assim como não existe o corpo branco ideal, porque todos os corpos que nós conhecemos aqui na Terra, eles têm uma intermediação, né? Todos os corpos que a gente conhece aqui na Terra, eles têm um ponto intermediário, né? Então, o negro ideal, ele absorve 100% da energia, e o branco, por sua vez, ele reflete 100% da energia. Então, são os dois opostos, né? Digamos assim. O corpo cinza, ele já é um corpo que absorve um pouco da irradiação, reflete um pouco da irradiação e transmite um outro pouco da irradiação. Então, ele está mais próximo ao que nós temos aí no nosso dia a dia. Aqui estão as nossas referências bibliográficas e o nosso obrigado por assistir a nossa videoaula. Uma boa noite.